salmo muito interessante. Ele é um salmo que o salmista está diante de Deus, dizendo quanto ele deseja estar na presença de Deus, né? Quanto aquilo é alegre para ele, é majestoso. Mas ele está dizendo também para Deus que está difícil a situação que ele está enfrentando. As coisas estão levando ao espírito dele ter dúvida. A própria alma do salmista está inquieta, mas ele escolhe adorar e confiar em Deus. E eu creio que é assim conosco. Salmo 42, versículo 1 diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me apresentar diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon, no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunta a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Amém, irmãos? Ler esse salmo aqui é um convite para a gente ver que nós também nos encontramos perplexos pelas coisas da vida, pelas dificuldades, pelas complicações e os imprevistos que surgem em nossa vida, mas que nessa manhã e para essa semana nós levemos que escolher louvar ao Senhor e acreditar que Ele é aquele que nos estendeu a mão, aquele que nos salvou, é aquele que está conosco continuamente, é aquilo que vai nos fazer seguir, mesmo nos tempos de incerteza. Amém? Gostaria de convidar você a orar nessa manhã, abaixar sua cabeça e junto comigo clamar ao Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui na Tua casa, estamos aqui mais um domingo, Senhor. Um dia tão importante, Pai, para Te agradecer, para Te louvar, Senhor. Deus, todos entramos aqui, Deus, com as nossas vidas de maneiras que um não conhece o que o outro está vivendo, Pai. Uns mais atarefados, outros mais angustiados, outros tristes, outros alegres, Senhor. Mas cremos que diante da Tua presença, Senhor, nós não vamos esquecer isso, porque o ser humano não tem esse botão de reset como as máquinas, Senhor. Mas nós vamos colocar diante de Ti, e olhando para Ti nós vamos achar motivos e relembrar motivos para Te louvar, Senhor. Deus, reaviva no nosso coração, Deus, a alegria da salvação, Pai. Reaviva isso, Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, Senhor.
aqueles que a gente não teve nem ideia do que a gente cometeu, Pai. Nos perdoa, nos limpa, nos purifica do pecado, Senhor. Nos dá vontade cada vez mais e mais de Te seguir. Senhor, abençoa, Deus, cada momento deste culto, Senhor, cada pessoa que está trabalhando desde a recepção, Senhor, aos irmãos que vão estar intercedendo, Pai, aos que estão no estacionamento, Senhor, os que estão cuidando do som, os que estão no louvor, e a todos, Senhor, que estão aqui, Deus, participando do culto, Pai, Te louvando, Te agradecendo, orando, intercedendo. Senhor, abençoe cada momento, Pai. Estamos aqui para que cada momento seja importante para adorarmos o Senhor, Deus. Nos dá, Senhor, essa alegria, Pai, de Te louvar, de Te seguir. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos para que se levante. Nós vamos louvar ao Senhor. É bom estarmos na casa de Deus. Queria que você fizesse um movimento aí de cumprimentar quem está do seu lado e desse a ele um bom dia na paz do Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim serás. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido,
filhos de Deus, pode aplaudir a Jesus. Amém, glória a Deus. Teremos um momento aqui e, mediante esse louvor maravilhoso que nós acabamos de ouvir, quantas vezes essa semana a voz do adversário veio em nossas mentes querendo dizer o contrário, que nós não somos filhos de Deus. E é uma voz que às vezes quer nos tirar até da direção de Deus, sendo nós quem somos, filhos e filhas de Deus. Amém? Eu gostaria de saber se há algum visitante aqui em nosso meio, nessa manhã de hoje. Faça um sinal assim com a mão, a igreja pode se assentar, amém? Há algum visitante nessa manhã aqui em nosso meio, pela primeira vez? Pela segunda vez, há algum visitante aqui? Amém. Mas eu sei que pela transmissão, há um visitante que estará nos ouvindo, que estará ouvindo a palavra, que estará ouvindo a palavra de Deus através do pastor. E essa palavra que você estará ouvindo pela transmissão, talvez pela primeira vez, é o que você necessita, é o que você precisa para se tornar um filho de Deus como nós aqui. Amém? Então fique atento aí, você que está pela transmissão nos ouvindo. Eu gostaria de chamar as crianças aqui do Ministério Infantil, uma bênção em meio à nossa igreja, que tem feito a diferença na vida dessas crianças, a qual, até no projeto que nós temos na igreja, aqui o projeto Recriar também, outra benção, porque muitas crianças que se achegam diante de Deus, que têm ouvido a palavra de Deus, de alguma maneira, a gente vê a mudança nas crianças. E o que faz essa mudança? É a palavra de Deus. Como um dia fez a mudança em nossos corações. Então, isso é muito importante para as crianças. Não só essas, mas as crianças em geral do nosso país, né? Deveriam estar assim, ouvindo a palavra de Deus. Eu peço que a amada igreja alcem vossas mãos para cá, amém? Para nós estarmos orando, amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor pela vida de cada uma dessas crianças que estão aqui, Senhor, pelos papai, pelas mamães, Senhor, que direcionam elas também diante da Tua palavra, Senhor. Peço ao Senhor, continue assim, guiando seus passos diante da Tua presença, acobertando, guardando, livrando, Senhor, edificando, sensibilizando, e que o Senhor venha conceder a sabedoria divina do Senhor para com cada um deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ser o Senhor também para com os professores que estão aí diante desse trabalho, cuida deles, proteja deles e levante, Senhor, mais homens, mais mulheres, diante desse trabalho, porque bem sabes o Senhor o quão é importante para o crescimento da Tua igreja sobre a face dessa terra, Senhor. Então continue essa boa obra em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam o Senhor, amém. Bom dia a todos, graça e paz. Vamos agora à entrega dos dízimos e das ofertas ao nosso Deus. Eu vou estar lendo um texto lá em Êxodo capítulo 34, versículo 19, vou ler o versículo 20 também, Êxodo 34, 19 e 20, que diz assim, os irmãos prestem atenção, eu vou explicar esse texto. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate como um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim
de mãos vazias. Esse texto, na verdade, o contexto são as ofertas do Antigo Testamento, onde o povo levava, no caso, aos líderes, animais como sacrifício, né? Por isso essa linguagem, que obviamente não é a linguagem de hoje. Hoje nós entregamos os dízimos e as ofertas, e aqui tem um princípio de entregar sempre o primeiro, né? Ou seja, aquilo que estava bom, aquilo que não estava sobrando. De repente alguém poderia pensar, vou levar aquele animal doente, aquele animal com algum defeito, para ofertar a Deus. Mas o princípio aqui, o primeiro era o principal, era o primogênito, era o primeiro que eles recebiam, eles tinham que oferecer a Deus. E o versículo 22 ainda fala, o versículo 20, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Então, eles tinham que chegar diante de Deus, ofertar algo e algo que fosse bom. Aqui é dois princípios. Você tem que ofertar algo para Deus, dizimar, nosso contexto depois do Novo Testamento, ofertar. E ofertar algo que seja realmente importante, que seja especial, não algo que esteja sobrando, não algo com defeito. Na verdade, tudo que a gente faz para Deus, nós temos que buscar dentro das nossas limitações humanas, temos que buscar sempre fazer o melhor. Então, aqui o princípio do primeiro, do melhor. E também sempre oferecer algo para Deus, pois Deus nos dá tudo. E nós, em gratidão e louvor a Deus, temos que procurar sempre dar o melhor daquilo que nós podemos, inclusive nos dízimos e nas ofertas, né? É muito importante os dízimos e ofertas, pois eles são, a igreja administra, mas eles são dados para Deus, para a obra de Deus, para as obrigações da igreja, e para que a igreja cresça e mais pessoas conheçam do amor de Deus. Então, o princípio de dar o melhor é porque você está dando para Deus antes de tudo. Então, pense sempre nisso, foque em Deus. A igreja está administrando, mas você está ofertando, você está consagrando para Deus. Então, vamos orar, consagrando a Deus os dízimos, as ofertas, que serão entregues agora, que foram entregues durante a semana, crendo que Deus vai nos abençoar, Deus vai receber e vai ser usado para a obra de Deus. Senhor meu Deus, assim como o povo de Israel também entregava o melhor que era possível, Deus, que eles tinham recebido de Deus antes, que o Senhor também sempre coloque esse desejo em nosso coração, esse compromisso de ofertar o melhor e de sempre ofertar algo para Deus, nunca chegar de mãos vazias, pois o Senhor já tem nos dado muitas bênçãos em todas as áreas da nossa vida, Deus. Te agradecemos por tudo, inclusive pelas bênçãos financeiras, bênçãos do trabalho, do pão de cada dia, do sustento, Deus. Nós consagramos a Deus as ofertas que serão entregues agora, que foram entregues durante a semana, crendo que o Senhor está recebendo, pois o Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus, o Senhor conhece a condição. Nós cremos que esses dízimos, essas ofertas continuam sendo usadas para o crescimento do Teu reino, para a Tua obra, para que mais pessoas conheçam do amor de Deus, para que o Senhor continue dando sabedoria à administração da igreja, Deus. Mas antes de tudo, nós queremos consagrar na Tua presença, pedindo que o Senhor abençoe as ofertas para a nossa igreja e também abençoe para a vida de cada um que está ofertando, Deus. O Senhor conhece a situação de cada um, que o Senhor abençoe, multiplique, resolva situações, de repente, nessa parte financeira, de trabalho, que alguém possa estar passando, alguma situação jurídica, que o Senhor dê a solução, que o Senhor dê o crescimento, o Senhor dê a multiplicação, para que possamos a cada vez mais ser mais abençoados, sermos mais gratos e também contribuirmos mais ainda para o reino de Deus. Por isso nós consagramos esse momento com fé e com alegria, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seus dízimos e suas ofertas, pode estar entregando aqui do gasofilácio, enquanto estivermos cantando o cântico, e nossas irmãs de intercessão também estarão aqui na frente para receber os nossos pedidos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava do
o sangue de Jesus que nos salvou e nos comprou, amém? Amém. Você pode aplaudir a Jesus. E aproveitando, vamos orar uns pelos outros. Você pode se juntar com quem está aí do seu lado, próximo. Irmão da esquerda, da direita, na frente, de trás. Vamos colocar, nas mãos do Senhor nossa semana, nossas lutas, nossos desafios. Quem não tem? Vamos continuar orando pelo irmão Joesi. O irmão Joesi está aqui conosco. E tantas outras situações, O pastor Ricardo também fez um procedimento essa semana, já está tudo bem. Então, nossos dias são assim, imprevisíveis. Mas Deus está sempre no controle. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos. Te louvamos, ó Pai, por esta manhã, estarmos aqui na Sua casa, onde juntos podemos Te adorar, ó Deus, estar em comunhão uns com os outros, ó Pai. Nós colocamos agora de forma especial as nossas necessidades, ó Deus, nossas lutas, nossos problemas, ó Pai. Tu conheces, ó Deus, o nosso coração, as nossas aflições, ó Deus. Quantos aqui, talvez, ó Pai, têm chorado durante a noite, de madrugada, ó Deus, têm buscado alívio, socorro no Senhor, ó Pai. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que este socorro possa vir sobre a vida dos Teus filhos nesta manhã, Senhor. Talvez alguém precisa de resposta, talvez alguém está com dúvidas, ó Deus, questionamentos, Pai. Talvez alguém aqui esta manhã esteja com a sua fé abalada, talvez com a sua fé, prejudicada por circunstâncias e situações, ou mesmo até por opressão maligna, Senhor, mas nós confiamos em Ti, que guarda e protege o Teu povo. Então nós clamamos a Ti nesta manhã, ó Pai, vem com o Teu poder, faz um milagre, Senhor, na vida dos Teus filhos, cada um que trouxe, ó Deus, um pedido de oração aqui na frente, que esta resposta, ó Deus, possa se apressar, possa acontecer na vida dos Teus filhos, ó Pai, de cada família aqui representada. Em nome de Jesus, repreendemos toda ação maligna, tudo aquilo que o inimigo tenta e coloca contra as nossas vidas, que caia por terra, ó Deus, toda opressão maligna contra a nossa vida, contra o nosso lar, contra a igreja, contra os Teus filhos, ó Pai. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e nós somos a Tua igreja, cremos que nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor vai à nossa frente, cuidando de cada um de nós. Por isso, ó Pai, entregamos em Tuas mãos, confiando no milagre, na vida de cada um que está aqui, e oramos em nome de Jesus. Amém, irmão? Você pode aplaudir a Jesus? Pode se assentar, por favor. Irmãos, alguns recadinhos. Primeiro deles é falando sobre o culto das mulheres, tá? No dia 28 de março, nós teremos esse culto especial para você, tá? Mas, para a gente se programar melhor, eu quero pedir um favor para você. Que você deixe seu nome lá na recepção, tá bom? Nós temos a equipe lá. Então, por favor, ao sair, depois que acabar o nosso culto aqui, deixe o seu nome lá para a gente ter uma ideia de quantidade de pessoas para nós prepararmos, o ambiente, a alimentação necessária, tá bom? Então, conto com vocês. Não deixa de dar o nome não, porque isso é extremamente importante para a nossa organização, tá? Falando sobre programação, no dia 5/4 nós teremos o nosso culto de Páscoa. Então, é uma programação que você não pode perder, tá bom? A Páscoa, nós falamos sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E nesse dia 5 de abril, nós vamos ter o culto da manhã e o culto da noite recheado de coisas boas, tá? Nós teremos a apresentação das crianças de manhã, nós teremos à noite a participação do coral, então vai ter muitas coisas para a igreja ser edificada e o nome do Senhor ser glorificado. Então, marque aí na sua agenda. Eu sei que é um feriado onde a maioria das pessoas costuma viajar, mas
faça um esforço para você estar aqui conosco, tá bom? Vai ser um tempo abençoado para todos nós. Então, eu deixo esse convite para você estar aqui no culto da Páscoa, tá? Convide outras pessoas, é uma oportunidade de você evangelizar alguém. Nós vamos disponibilizar depois no grupo da igreja esse convitinho, tá bom? Então, coloca lá no grupo da família, no grupo da vizinhança, né, do condomínio, enfim, coloca lá, se você pode, né, se você é autorizado para isso, e convide, quem sabe, né, a pessoa é tocada pelo Espírito Santo e vem aqui participar conosco, tá bom? E falando sobre o culto da Páscoa, nós também queremos dar essa oportunidade para você que queira doar alguma coisa para o café da manhã. Todo o culto da Páscoa, de manhã, nós temos o café da manhã, e eu queria estender esse convite para você, porque tem pessoas que perguntam para mim, para a equipe da cozinha, olha, o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir, né? Tem pessoas que têm esse coração generoso, né? Então, está aí esse convite aí para você, tá bom? Poder fazer essa doação. Nós temos aí alguns itens, como, por exemplo, bolo, pão de forma, pacote de torrada, litro de suco, frios presunto ou mussarela. Então, o que você sentir no coração, tá? Você pode fazer essa doação desses itens, tá bom? Não se esqueça de você, claro, avisar a secretaria para nós for anotando, tá bom? As doações que vão chegando, para a gente evitar de comprar coisas que já são doadas. Se você preferir, se é mais fácil para você, que durante a semana é meio corrido, não dá para parar para comprar alguma coisa, você pode doar também através do Pix, tá bom? Na conta da igreja, pix@ibviladiva.org.br, e coloque o final 2 para os tesoureiros identificar que a sua doação é para o café da manhã da Páscoa, tá? Os horários vai ser normal, eu não vou mexer, porque sempre, às vezes, tem um pouquinho de confusão, às vezes, é mais cedo, é mais tarde, não. Vai ser às 9h30, o café da manhã, tá bom? Depois do café da manhã, a gente vem aqui para o culto e vamos ter esse momento com a igreja, tá bom? Então, fica aí, tá? Para você que quer ajudar, que quer participar, porque tem pessoas que querem, né, se sentir parte desse trabalho da igreja. Então, as pessoas nos consultam, o que eu posso ajudar, pastor? Ou para as irmãs da cozinha, sempre perguntam, né? Então, aí está como você pode ajudar, e, sem dúvida, né, vai abençoar muito a nossa igreja. Um pouquinho de cada um sempre, né, abençoa e multiplica. Você lembra lá do milagre, da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, né? Então, do pouquinho, Jesus multiplicou e abençoou. Então, é um café para nós mesmos, né, participarmos. Então, você pode nos ajudar nesse sentido. Lembrando, meus irmãos, que as doações é até dia 31/3, terça-feira, tá bom? Deixar com os funcionários, na secretaria, enfim, procure alguém que está aqui na igreja, tá bom? Para a gente poder guardar as suas doações. Eu acho que só o bolo que não dá, né? Dia 31. Mas o bolo, você avisa, olha, eu vou trazer um bolo no café da manhã, tá bom? Para a gente ir anotando, tá bom, meus irmãos? Então, fica aí esse convitinho para você fazer parte desse momento que todos os anos nós temos na igreja. É um momento muito gostoso, de comunhão, de participação, de atividade. Então, vai ser, com certeza, um dia muito abençoado, tá? Eu acho que nós não temos na projeção, mas eu queria esticar 2 recadinhos. O primeiro dele é da escola bíblica, tá? Hoje nós vamos iniciar o estudo do livro de Tiago, tá bom? Então você que está aqui conosco e pode, né, ficar um pouquinho mais. Então, após o culto, nós temos a escola bíblica. Aqui no templo nós temos a classe dos adultos mais experientes, né? Lá no salão social nós temos classe de adultos, nós temos classe de jovens, temos classe de adolescentes. Então você pode participar. Vai ser uma série de estudos. Nós encerramos Neemias, né, nesses domingos que passou, e vamos começar hoje o livro de Tiago. Então, um livro muito importante, bem contextualizado para os dias de hoje. Então, fique um pouquinho mais e, com certeza, vai ser um tempo de aprendizado, tá? Falando sobre estudos,
aos domingos, às 5h15, nós também estamos estudando o livro de Salmos. Então, se você puder vir aos domingos, às 5h15, estudar, aprender um pouquinho mais sobre o livro de Salmos, estamos estudando sobre o tema da esperança que os Salmos traz para as nossas vidas, né? Todos nós temos desafios no dia a dia, enfim. Então, o livro de Salmos, com certeza, é um livro que edifica a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, né? E com certeza nós podemos ser abençoados também por esse estudo, tá bom? Então, se você puder, hoje mesmo nós temos essa continuidade desse estudo às 5h15, tá bom? Então, nós vamos colocando sempre lá no grupo, né? Então fique atento, leia as mensagens para você não perder nada do dia a dia da nossa igreja, tá bom? Vamos fechar os olhos, vamos orar agora para nós meditarmos na palavra de Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença em oração, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos. E obrigado a Deus por tudo que já aconteceu, que está acontecendo neste culto. E eu creio que o Senhor já tem falado ao nosso coração. E agora, de forma especial, abençoa a ministração da sua palavra, que todos nós sejamos edificados. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o 3. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 até o 3, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém, meus irmãos? Olha para cá, por favor. Bom, estamos nessa série de mensagens falando sobre o poder redentor do sangue de Jesus. Alguns domingos passados, nós falamos sobre o sangue de Jesus que trouxe redenção, trouxe perdão, trouxe salvação, trouxe libertação, e hoje nós vamos pensar sobre o sangue de Jesus que nos traz transformação. E a minha pergunta para você nessa manhã é: depois que você se converteu, quais foram as mudanças na sua vida? Pensa aí. Se você chegar à conclusão de dizer: pastor, parece que não mudou nada, então, olha, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa você precisa refletir e pensar: peraí, se eu me converti lá atrás, há 10 anos, 5, um mês, ou que seja, por que a minha vida não mudou? Por que os meus hábitos, as minhas atitudes, por que o meu comportamento continua o mesmo? Ah, pastor, mas eu já estou na igreja já há muito tempo. Muito bem, né? Que bom, porque você conheceu o Evangelho antes do que muita gente está conhecendo agora. Só que esse texto nos mostra que o próprio Nicodemos era um homem conhecedor, né, da lei. Ele era um bom religioso. Porém, o que Jesus deixa para ele é que ele precisava nascer de novo, ser transformado, né? Talvez nessa manhã o seu caso não é a conversão, porque você já é convertido. Você já entregou a sua vida para Jesus. Talvez o seu caso seja: não, pastor, eu já reconheci, eu já me batizei, eu sei que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei que se a trombeta soar,
eu vou para o céu, eu vou viver eternamente com Deus. Se você tem essa convicção, amém, glória a Deus. Mas a grande verdade é que, após a nossa conversão, todos nós precisamos buscar transformação, né? Mudança de vida. Porque esta é a proposta do Evangelho. Quando Jesus, ele cumpriu a sua missão e ele realizou o seu ministério, quando ele passava na vida das pessoas, ele nunca deixava elas do mesmo jeito. Ele nunca disse, olha, vai para casa porque eu não sei o que fazer, olha, sinto muito, mas eu não vou curar você. Não, todas as pessoas que cruzaram o caminho de Jesus foram transformadas de alguma forma. E, aliás, um teve a oportunidade de ser transformado, mas escolheu não ser. Quem foi? Judas, né? Então, todas as pessoas que seguem a Jesus precisam ter esse coração, né, inclinado para buscar essa transformação diária. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Você se lembra? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É uma nova criatura. Não adianta. Se você tem comportamentos antigos, se você tem um comportamento velho, se você tem uma postura antiga, se a sua mentalidade não mudou, então essa manhã é um despertar para nós. Porque lá em Romanos fala que, por exemplo, no Romanos capítulo 11, fala que nós não devemos o que? Olha, Romanos capítulo 12, melhor dizendo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Você tem que saber o que você está fazendo. Mas o segundo versículo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Amém, igreja? Então, a palavra de Deus está nos orientando. Precisamos ter transformação. Precisamos ser transformados. Agora, mediante aqui a essa proposta, né, de buscarmos a transformação, nós vamos ver algumas histórias onde as pessoas foram transformadas, que servem de exemplo para mim e para você. E a primeira coisa, a primeira delas, uma vida transformada por Jesus, pratica a generosidade. Você precisa analisar isso. Você é uma pessoa generosa? O seu coração, ele é egoísta ou generoso? Porque para ser egoísta, lá fora, no mundo, já tem um monte de gente querendo ser um melhor que o outro, fazer as coisas do seu próprio jeito para enganar, mentir e por aí vai. Mas a palavra de Deus nos mostra que pessoas transformadas, elas têm um coração generoso. E se o seu coração não é generoso, então você precisa ser transformado nessa área. No livro de Lucas, capítulo 19, verso 8, diz, Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então, quando Jesus estava passando, Zaqueu, né, subiu numa árvore para ver Jesus, e aí Jesus falou assim, ó, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou lá na sua casa. Vou levar salvação na sua casa. E com esta atitude, com essas palavras de Zaqueu, nós podemos identificar que sim, ele foi uma pessoa transformada por Jesus. Porque os irmãos se recordam que Zaqueu, ele tinha uma função, né, a sua tarefa, vamos dizer assim, a sua profissão, era cobrador de impostos. E ele não era uma pessoa bem vista naquela época. Na verdade, ninguém gosta de ser cobrado, principalmente por alguém assim. Então, Zaqueu, ele era odiado pelas pessoas. Queriam ver o diabo, mas não queriam ver Zaqueu. A verdade é essa.
Mas Zaqueu, por ter essa postura, olha, Senhor, se eu extorqui, se eu exagerei, se eu cobrei errado, se eu fiz alguma coisa que não era cabível, eu vou devolver 4 vezes mais. Então Zaqueu mostra que ele foi uma pessoa transformada e automaticamente ele foi uma pessoa generosa, né? Uma pessoa doadora. Não, eu fui abençoado, eu fui salvo, então é isso que eu quero fazer, é ajudar, é abençoar. Muitas pessoas, às vezes, entenda bem o que eu vou falar. Eu acredito que todos nós somos abençoados. Pelo fato de já sermos salvos, termos o perdão dos nossos pecados, a salvação, a vida eterna. Nós já somos mais do que abençoados. Mas eu penso que nesta área existem pessoas que não são mais abençoadas porque elas retêm, elas são egoístas. E elas precisam ter a visão de que, se eu sou abençoado por Deus, então eu quero abençoar a obra de Deus, eu também quero abençoar aqueles que me cercam, eu quero ajudar aquele necessitado. Porque eu e você éramos pessoas necessitadas. Agora, se Jesus nos salvou, se Ele nos transformou, eu vou continuar sendo egoísta, inclusive com a obra de Deus. Porque talvez, você foi ganho por Jesus através de um folheto. Um exemplo só, tá? Talvez você foi evangelizado com um livro, um discipulado que alguém fez. E esse discipulado foi comprado como? Com dinheiro da igreja, de irmãos. E a gente, às vezes, é tão egoísta que assim, não, eu fui evangelizado, eu fui alcançado, um dia alguém entregou um folheto para mim, só que hoje eu não quero investir na obra de Deus. Se alguém investiu na minha vida lá no passado para eu ser salvo, agora eu retenho e cada um com seus problemas. Não é assim. Nós precisamos, da mesma forma que fomos alcançados com o investimento de alguém, a gente também precisa investir na obra de Deus. Senão a gente se torna pessoas egoístas. Você talvez foi ganho por Jesus num culto ao ar livre, num congresso, não sei, num culto de uma igreja que veio um cantor, veio um preletor, um evangelista, e houve um investimento. Vamos convidar um evangelista, para o evangelista sair lá da Bahia, do Rio Grande do Sul, a igreja às vezes paga o ingresso dele de transporte, não sei, gasolina, combustível, a alimentação, e aquele homem, naquele dia, ele abençoou sua vida para você ser salvo, você foi resgatado, e eu também. Nós, a partir daquele momento, devemos ter as mesmas atitudes. Se alguém investiu num cantor, num pregador, num culto ao ar livre, num folheto, num livro de discipulado, que alcançou a minha vida, eu e você também precisamos dar esta continuidade. Que egoísmo é esse, que às vezes nós somos salvos e também não queremos participar da obra de Deus? E aí as pessoas falam, pastor, mas as coisas estão muito caras, estou gastando a mais, estou isso e aquilo. Mas espera aí, nós estamos falando para você não tirar alimento da boca da sua família, dos seus filhos, da esposa, do marido. Mas será que, às vezes, uma oferta a gente não tem condições de dar na casa de Deus? Eu penso que se a gente não faz isso, nós somos grandes egoístas. Porque um dia nós fomos alcançados com o investimento de alguém. E hoje, você, a igreja, precisa também continuar investindo. Irmãos, sejamos sinceros e honestos. A gente gasta dinheiro com tudo na nossa vida. Ontem eu tive a oportunidade, que nem sempre dá. Fui lá no shopping com meus filhos, com a Juliana, comer um lanche, passear. A gente entrou numa loja de esportes. Meus irmãos, eu fiquei estarrecido, eu falei com eles. Sabe o quanto, eu acho que vocês sabem, mas só para relembrar. Sabe quanto eu vi o valor de um tênis? R$1.200. Eu já fiquei assim, eu falei assim, eu vou falar a verdade, eu falei, quem é o louco que compra um tênis assim? Não, mas aí, eu já achei o absurdo.
Aí eu fui entrando na loja, fui vendo os preços e tal, só vendo o preço, né? Porque comprar mesmo, nada. Aí, para resumir a história, porque tem preço de tudo, cheguei a ver um tênis de R$2.500. Quase que me deu um infarto. Eu falei, Fê, Lívia, não peçam isso nunca para os seus pais. Que absurdo! Eu estou usando aqui um exemplo, né? Sei lá, mas o dinheiro é seu, né? Enfim, faça o que você quiser com ele. Mas o que eu quero colocar aqui, a essência, meus irmãos, é que a gente investe em tantas outras coisas, mas às vezes não investe R$1 na igreja. Aí, me desculpa, essa área precisa ser transformada no teu coração, né? E que o Espírito Santo nos dê essa clareza, porque não adianta que eu ficar falando em 30 cultos só sobre dízimo e oferta e ser só para preencher culto, porque se você não tiver esse entendimento, não vai adiantar. Eu preguei recentemente, modo de dizer, uma campanha sobre prosperidade bíblica. E talvez alguns não entenderam, infelizmente. Porque se você entender a bênção que é, e o quanto isso traz de retorno para a sua vida, quando você investe na casa de Deus, talvez você esteja perdendo tempo, se você não entendeu isso. Porque quando você abençoa, na verdade assim, você é abençoado para abençoar, né? A gente não abençoa para ser abençoado, nós já somos abençoados para abençoar. E foi isso que Zaqueu fez. Se eu extorqui, se eu exagerei na cobrança, eu quero devolver não é 1, 2, 3, mas 4 vezes mais. É essa atitude de uma pessoa que tem um coração transformado, quer abençoar, né? Agora, a pergunta é, você tem um coração generoso? Né? A gente precisa refletir sobre isso. No livro de Atos, capítulo 20, verso 35, diz, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Bem-aventurado, felizes é aqueles que dão mais do que recebem. Segunda coisa, uma vida transformada por Jesus vive em santidade. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 10, a mulher adúltera diz assim, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? E aí disse, ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou, eu também não a condeno. Vai e não peques mais. Uma vida transformada, meus irmãos, é uma vida que se separa do pecado. Não estou dizendo que, porventura, você não vai pecar, porque isso não existe. A gente, infelizmente, em algum momento, a gente vai pecar. A verdade é essa, né? Você vai falar alguma coisa que não era para falar, né, indevida, você vai magoar pessoas, você vai ter um pensamento equivocado, você vai ter uma atitude errada. Mas aquele que tem uma vida transformada, ele não vive pecando, é bem diferente. Quando eu era pequenininho, que nem as crianças aqui na igreja, eu aprendi que o pecado na vida do cristão é um deslize, não é uma frequência. O deslize é o quê? Quando você está andando na rua, um exemplo, você não vê uma casca de banana, porque escorrega mesmo, né? Você escorrega, cai, mas você logo levanta. Agora, é impressionante como aqueles que se dizem cristãos vivem uma vida de pecado contínua. E aqui eu não estou julgando, mas eu estou falando para minha igreja, para esse rebanho, que a gente precisa analisar como é que está a minha vida com Deus. Eu ando em santidade ou não? A palavra do Senhor em 1 Pedro diz, mas assim como é santo, aquele que o chamou, sejam também santos em toda a sua conduta.
Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A santidade, meus irmãos, não vai sair de moda. A santidade não é dizer para aquela pessoa que ela é um santarrão, não. Devemos sim ser pessoas santas, consagradas, pessoas diferentes desse mundo, porque senão, se nós formos igual ao mundo, igual às pessoas que pensam lá fora, não há diferença nenhuma. Nós temos que andar em santidade, viver para agradar a Deus. Consultar o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, há alguma coisa em mim que desagrada a Deus? Que há algum pecado oculto? E se a gente descobrir isso, a palavra de Deus nos diz, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não ande no pecado, não viva no pecado. Deus te tirou da lama para você viver um outro estilo de vida. Mas é impressionante como algumas pessoas são salvas e elas gostam de viver na lama. E Jesus não nos salvou para isso. Ele nos salvou, limpou, né, para a gente viver um estilo de vida diferente. 3, uma vida transformada por Jesus reconhece que existem processos na sua vida, etapas. Porque muita gente, né, às vezes pensa assim, eu aceitei a Jesus, eu pensei que eu não ia ter problema, eu pensei que não ia ter dificuldade, eu pensei que a minha vida ia ser um mar de rosa, eu ia pôr a minha Bíblia debaixo do braço, eu ia para a igreja, feliz, contente, eu não ia passar por nenhum problema. Foi Jesus que disse que no mundo vocês terão aflições. E se a gente pensa que a gente não vai ter problema, a gente está se enganando. Marcos capítulo 8, né, diz sobre a cura de um cego de Betsaida. E como foi essa cura? Foi instantânea? Não. Para resumir aqui o nosso tempo, Jesus curou esse cego em 2 etapas, em 2 momentos. Jesus perguntou, né, para aquele cego ali, o que você está vendo? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem como árvores andando. E aí, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, os seus olhos foram abertos. Deixa eu te dizer uma coisa, né? Até fora um pouquinho. Se até Jesus orou 2 vezes por uma pessoa, que dirá a gente tem que orar para as coisas acontecerem. Pega essa aí. Se até Jesus orou 2 vezes para acontecer um milagre, a gente ora uma vez e, não, tá bom, já orei, não vou orar mais, porque, né? Não, tem que ser perseverante. Mas o caso aqui, para a gente refletir, é que a gente precisa entender, meus irmãos, que a nossa vida cristã, ela tem processos, etapas, e às vezes até aquele problema que você está vivendo hoje, talvez seja uma permissão de Deus para Ele trabalhar no seu coração aquilo que Ele acha que precisa ser mudado. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém, igreja? Então nós vamos ser transformados até a vinda de Cristo. Todos nós, em cada situação, precisamos analisar, talvez um desemprego, um problema na família, uma dificuldade pessoal, uma enfermidade, talvez um problema financeiro, alguma situação que nós precisamos, sim, talvez chegar em algum momento e perguntar, o que Deus quer fazer com isso? E não, às vezes, só ficar reclamando, mas, Senhor, eu estou passando por isso, qual é o processo do Senhor na minha vida? O que eu tenho que fazer? Qual é a direção? E seguir em frente. Porque Deus usa tudo na nossa vida para sermos transformados. Acredite, Ele não desperdiça nenhuma dor na nossa vida. Nada. Se não for por nós, é testemunho para alguém. Porque eu já vi muita gente passar por problemas insuportáveis,
mas estão lá firme com Jesus. Sabe por quê? Talvez não seja nem ela para ser transformada, porque ela já é, mas para outros que estão ao redor dela ver como pode ter uma fé dessa passando por esses problemas. Me permita dizer, e eu lembrei agora, olha o irmão Joesi aqui. O irmão Joesi passou por uma cirurgia, está fazendo tratamento, né, de quimioterapia. Olha ele aqui. Domingo, o irmão Ronaldo foi lá, trouxe ele, está aqui. Nem precisava vir, no bom sentido, dizendo. Podia estar deitado, descansando em repouso, mas está aqui. A gente conversa, ô pastor, estou com saudade da igreja. E aí vem irmãos, isso eu não estou muito tolerando, não. Aí vem irmãos, porque esfriou, não vou na igreja. Porque, sabe, eu espirrei, não vou na igreja. Porque não me cumprimentaram direito, porque não falou bom dia, não olhou na minha cara, eu não vou mais nessa igreja. Então não venha. Porque tem testemunho de irmãos que estão passando por problemas, dificuldades, que precisam de oração e estão firmes com Jesus. E isso edifica a minha fé. Agora, com quem não quer nada com Deus, tchau, vai embora, vai com Deus. Porque esse sim edifica a minha fé. Esse sim está dando testemunho de que serve a Jesus. E esse sim eu quero perto de mim. Agora, com quem está? O pastor não veio me visitar. Tá bom, por quê? Não, porque eu espirrei. Porque eu fiz atim. Não estamos mais com tempo para isso, irmãos. Não dá. Porque, né? Sei, o som não ficou legal. Eu não volto mais nessa igreja. Tá bom, então não era para você vir mesmo, não era para estar aqui. Vai numa igreja perfeita. E sinto muito, não vai achar. Né? Pode ir. Tem a bênção. Mas não vai achar igreja perfeita. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que as lutas da nossa vida são processos para nós crescermos e amadurecermos na presença de Deus. Amém, igreja? Último, uma vida transformada por Jesus desenvolve o seu chamado. Eu falei último, mas tem mais um. Vou falar rapidinho aqui. Desenvolve o seu chamado. É só o pastor, os missionários que são chamados. Não, você tem um chamado. Você tem que servir a Deus. Ninguém precisa pegar na sua mão e falar, Lázaro, está aqui, vai lá servir no ministério infantil. Não, nós não somos tão crianças assim. Elas sim precisam ser conduzidas. Mas nós, adultos, convertidos, salvos por Jesus, vive anos dentro da igreja, mas não serve a Deus em nada. Irmão, tem coisa para fazer. Tem ministério para trabalhar. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Aí você ouve aqui, esse versículo que diz, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescadores de homens. Aí eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É um caso específico, né? Mas nós também somos chamados a deixar o que nos distrai e a seguir Jesus. Fazer a vontade de Deus. Foi Jesus que disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é só o evangelismo. Você cantar num coral, você estar no estacionamento, você fazer o evangelismo na rua, se você ajudar como professor no ministério infantil, você ser professor de uma escola dominical. Enfim, nós temos dons e Deus está nos chamando. Agora a gente vai querer servir a Deus quando? Só lá no céu? Lá na eternidade? Lá nós não precisamos de dom. Aqui sim, nós precisamos ser usados por Deus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Vamos acordar, gente. A gente está aqui para servir a Deus. Glorificar o nome dEle. Você tem o seu trabalho, você tem sua família, você tem os seus estudos, você tem seus compromissos, mas você sim tem que encaixar na sua agenda para trabalhar para Deus. Não, eu vou cuidar da minha família, vou cuidar dos meus negócios, vou cuidar da minha empresa. Quer dizer que Deus então fica em último lugar e você está em primeiro lugar na lista dEle.
Ele cuida de você, Ele te guarda, protege, te abençoa. E a gente deixa Deus para trás. Ah, não, tem coisa para fazer na igreja, tem programação, tem coisa para ajudar. Não, deixa lá para os outros fazer. Não, não é assim. Nós somos o povo de Deus e precisamos trabalhar na obra de Deus. E isso é uma vida de uma pessoa transformada, que serve, que trabalha na obra de Deus, que põe a mão no arado. E, aliás, foi Jesus que disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Último, uma vida transformada por Jesus é guiado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14 diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, nós não somos guiados pela nossa carne, pelos impulsos, pelas emoções, pelo que eu sinto, porque o Espírito Santo às vezes nos faz fazer até coisas que a gente não quer, mas a gente tem que fazer, como por exemplo, perdão. Às vezes o nosso sentimento, né, a gente está muito dodói. Ah, não, eu não vou perdoar essa pessoa. Aonde está na Bíblia que você tem que sentir para perdoar alguém? O perdão é uma escolha, é uma decisão. E às vezes o Espírito Santo vai nos conduzir a isso. O nosso coração, às vezes, não vai querer perdoar. E a verdade é essa, meus irmãos. Tem pessoas que nem merecem o perdão, mas por nós sermos pessoas transformadas, nós precisamos perdoar para ser guiado pelo Espírito Santo. Coisas que, às vezes, o seu sentimento, o seu coração, talvez não queria fazer, mas que você sabe. O Espírito Santo está me incomodando, o Espírito Santo está me falando, o Espírito Santo está me conduzindo a eu fazer isso, então eu vou fazer. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos orienta nas decisões, nas atitudes, nos caminhos, né? Não é mais sobre o que eu quero, mas sim o que Deus quer. O que Jesus quer através do Espírito Santo. Nas decisões, nos relacionamentos, na escolha. Eu vejo, meus irmãos, a gente prega sobre o Espírito Santo, a gente crê no Espírito Santo nessa igreja, mas às vezes, infelizmente, tem pessoas que tomam decisões, fazem coisas por vontade própria, e a gente vê o quanto elas padecem por essas decisões. Não foram guiadas pelo Espírito Santo. E uma vida transformada é uma vida cheia do Espírito Santo. É guiada por Ele. Vamos ficar de pé para a gente orar? Pense sobre esses assuntos, né? Eu sou transformado ou não? Eu sei que a gente talvez não seja totalmente transformado, mas a gente precisa buscar isso, pedir ajuda. Jesus, eu quero ter um coração guiado pelo Espírito Santo. Eu quero ser mais generoso. Senhor, eu quero, desenvolver meus dons e talentos. Isso é uma vida transformada. Se você não pensa nisso, meu irmão, minha irmã, lamento dizer, você precisa se converter. Igual Nicodemos, precisa nascer de novo. Mas se a sua intenção são essas, ótimo, continue. Deus vai fazer cada dia, cada semana nova na sua vida. Ore a Deus, feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Em Tua presença, Senhor, aqui estamos e nós te louvamos, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina. Jesus morreu para nós sermos transformados. Cada um de nós que fomos alcançados, não podemos viver do mesmo jeito, ou com a vida velha, antiga, mas devemos viver a cada dia uma novidade de vida. Nos ajuda, Senhor, a vivermos essa transformação. Sabemos, Deus, que é difícil. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas estas mesmas aflições também nos ajudam a ser transformados. Então, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser ajustado, traz essa transformação no nosso coração, Deus. Que nós possamos viver, buscar a santidade que agrada ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, mudar o nosso coração, os nossos pensamentos. Como o próprio apóstolo Paulo disse lá em Romanos, transformai-vos pela renovação
da vossa mente, que nós não sejamos mais os mesmos de ontem, não estou falando nem de 10 anos atrás, mas que nós sejamos novas criaturas, novas pessoas, em andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade e glorificar o teu nome. Faça isso, Deus, em nosso coração, através do teu Espírito Santo. Nos capacita para isso. Alguém que, de repente, está vivendo nas suas fraquezas, talvez no pecado, ou coisas nesse sentido. Liberta, Senhor. Cura, transforma, Deus, para que nós possamos andar com integridade e por inteiro na tua presença. Fica conosco, Deus, no decorrer desta manhã. Continua conosco na escola bíblica e durante esse domingo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: aplauda ao Senhor Jesus. Antes de você sair, dá um abraço aí, né, no seu irmão, fala, ó, seja transformado por Deus, pelo Espírito Santo.